Olá, meus caros! Vocês já sabem que eu sou o professor Rodrigo Rainha, mas hoje eu venho de estudante. É isso mesmo. Eu venho para contar casos de vocês quando era eu quem fui fazer o estágio. Eu tinha que observar a minha escola, experimentar e vivenciar igualzinho vocês têm que fazer agora. E creiam, não foi uma experiência simples, mas ao mesmo tempo foi muito importante. Qual é o ideal? O que vocês imaginam quando vocês vão chegar na escola para poder experimentar esse ambiente? Pois bem, normalmente no imaginário vocês imaginam uma diretora pronta, te esperando, para que você possa ser recebido em uma escola linda, perfeita. Nossa! De outro lado, você imagina um professor muito feliz com a oportunidade de te ensinar um pouco mais, contando: que bom que você está aqui, caro aluno. Será uma oportunidade brilhante para você mostrar o seu conhecimento. Sabe esse mundo de fadas? Eu não vivi. Eu estagiei em 3 escolas e eu quero contar para vocês um pouquinho das experiências que eu vivi e que eu tenho certeza que não são muito diferentes de experiências vividas pelo Brasil afora. A primeira escola que eu fui estagiar era uma escola que funcionava à noite. Eu trabalhava em uma determinada região bastante perigosa da minha cidade e eu consegui uma escola bem pertinho. Só que essa escola ficava ainda mais dentro de uma comunidade violenta. Ao chegar lá, ao invés daquele mundo de sonhos, era um breu, a rua escura. Mais do que isso, não demorou muito para eu avistar pessoas portando armas, algumas de grosso calibre, na porta da escola, conversando com os mesmos alunos que estariam dentro da escola em alguns minutos. Ao entrar, o clima de uma certa animosidade. Os olhares, a ideia de o que você está fazendo aqui? Quem é você? Ou ainda o famoso "tá da onde?". Isso me gerava um certo temor, mas ao mesmo tempo, o fato de eu conhecer aquela realidade me dava alguma tranquilidade, em saber que eu precisava era ficar tranquilo e conhecer. Para eu conseguir esse acesso à escola, eu me inscrevi, fiz os processos, consegui de alguma maneira uma perto de casa e eu agora precisava observar. A primeira coisa que eu notei que me chocou é que parecia que eu estava entrando num presídio. Grades por todos os lados, corredores apertados, a ideia do tempo todo da garantia para que o aluno não fugisse. Mais do que isso, você tinha toda uma movimentação, todo um processo de gerar um certo receio do que estava acontecendo. Ao entrar na sala pela primeira vez, imaginei que o professor ia me apresentar, dar um suporte, e a reação foi: senta aí. Eu virei aluno de novo. Fui conversar com ele a aula seguinte, falei: pô, professor, será que a gente não tem como fazer alguma coisa? Falou: pô, tá com disposição? Ah, então tá tranquilo. Eu tô querendo sair mais cedo, eu vou dar aula numa outra turma e te boto para dar aula na primeira. Choque. Falei: professor, mas eu já posso dar aula? Esquenta a cabeça não, isso aí depois a gente dá um jeito. Enfim. Tudo errado, tudo como não deveria ser. O estágio deveria ser um momento onde eu estaria investigando, pesquisando, aonde eu preciso o tempo todo estar sendo acompanhado. E muito rapidamente eu estava sozinho numa sala. E saí bem, admito, mas certamente não foi a melhor experiência nem a experiência que eu deveria ter tido. O segundo ciclo de estágio, eu fiz 3 ciclos, 3 semestres de estágio, isso não é incomum. Às vezes a gente precisa ampliar o tempo, é uma quantidade grande de horas, pelas legislações brasileiras, fora quando você tem um desconto por qualquer motivo, você tem que cumprir 400 horas de carga de estágio. Então, no segundo ciclo, eu fui para uma outra escola. Eu tinha me mudado, fui para uma região bem do interior da minha cidade. E, para minha surpresa, a escola que eu consegui, que todas as do centro não me aceitaram, eu precisava pegar 3 conduções para chegar até ela. Quando finalmente eu chegava na condução, no ponto, eu ainda tinha que andar 1,5 km. E aí eu perguntava: mas peraí, pelo amor de Deus, por que eu tenho que andar tanto? Não tem nada aqui. Eu falei: não, professor, quem é daqui, mora aqui mesmo. Então vem para a escola de bicicleta, vem com o pai, a gente já sabe. Mas
que vocês têm na escola? Ah, a escola é muito pobrezinha, né, professor? Você sabe como é que é. Os alunos aqui chegam e eles vêm sempre, porque muitas vezes não vai ter comida em casa. Então, se não vierem, aí sim é grave. Mais do que isso, existem programas de governo em que, se eles não frequentam, os pais perdem um determinado valor. Por isso, a assiduidade é grande. Mas na aula, difícil. Fui conversar com um professor que faria o meu suporte, que chegou para mim e me deu até palavras de incentivo. Falou assim: ó, a realidade aqui é muito dura, mas vamos lá, vamos buscar, vamos ver o que a gente consegue. Foi uma grande experiência. O professor, com todas as dificuldades, não se rendeu por um minuto. Os alunos chegavam cansados, suados, corridos. A experiência e a bagagem trazida por eles já era um nono ano muito complicada. Muitos demonstravam dificuldade em leitura e escrita básica. E eu tendo que falar, trocar, conhecer junto com o professor sobre projetos e formas de lidar com a Segunda Guerra, sobre a Primeira República, era Vargas. Mas o que aconteceu foi: a gente pouco a pouco ia conseguindo despertar. Os alunos criaram um vínculo muito grande com a gente. Ao final daquele semestre, quando eu concluí o tempo que eu ia cumprir naquela escola, eu senti. Não tinha mais condições de seguir, eu já ia voltar para o meu local de origem, não tinha mais jeito. Mas eu não consigo esquecer até hoje o como ali naquela escola eu conseguia fazer a diferença. A escola era aberta, dava todas as possibilidades, a direção dava muito suporte, a comunidade era chamada, mas a pobreza assombrava. O meu terceiro ciclo de estágio, já de volta à minha cidade, um pouco mais velho, tendo mais contatos. Aliás, o estágio é um momento primordial para você fazer contatos. Eu fui para uma grande escola, uma escola de elite mesmo. E aí, tudo era diferente. Muitos ordenamentos, muitas regras. Mas, por exemplo, eu até hoje não sei quem fazia ou como era feito o PPP da escola. Guardado a 7 chaves. Tenho a impressão que possivelmente eu devia ter ouro num baú escondido, porque ninguém sabia. Perguntava aos professores se eu poderia participar de um conselho. Não, isso aqui não é para você. E apesar de todo esse espaço tolhido, eu pude participar de alguns projetos muito legais relacionados a teatro, algumas trocas. O ambiente da escola muitas vezes era algo que eu, que vinha de escola municipal, nunca tinha imaginado. Tecnologias digitais, possibilidades, projetos fantásticos. Dessa escola eu consegui fazer bons contatos e ter muito aprendizado. Mas a principal reflexão que eu trago é: o fato de ter experimentado 3 realidades tão diferentes, como vocês viram aqui retratadas, me deu uma possibilidade de saber que definitivamente fazer e pensar a educação no Brasil, se alguém me oferecer uma solução fácil e rápido, dizendo que é muito tranquilo, é porque não tem ideia da vivência e do cotidiano das escolas.